Quer dizer, o que o senhor está dizendo é que essa valorização do câmbio não é suficiente para resolver o problema por causa da redução dos preços das commodities, é isso? Ele é suficiente para compensar uma parte da queda dos preços em dólares. Ou seja, o sujeito que é produtor de soja não vai ter o efeito, vai ter uma redução do efeito por conta do aumento da taxa de juros. Mas no conjunto da obra, o Brasil é exportador de produtos de bolsa, commodities, e importador de manufaturas. Então, nas manufaturas, os preços estão estáveis e nas commodities oscilando, né? Isso, oscilando muito. O problema nosso de crescimento é o problema do setor industrial. Que está paralisado. Cresceu 0,1% no ano passado, e é por isso que o crescimento foi de 2,7%. E que este ano está ainda numa situação muito murcha. Provavelmente o crescimento este ano está em torno de 0 até agora. No segundo semestre a gente espera que haja alguma melhoria. Mas, professor, no caso da indústria, nós já sabemos que há estoques crescendo nas fábricas, não é? Isso é um sinal muito ruim. E não há disposição do industrial para investir. Eu acho que não é uma questão de crédito apenas, é uma questão de disposição e de coragem. Não é? Na verdade, todo mundo está procurando ficar líquido, porque tem uma incerteza. É por isso que eu disse que a única saída é o investimento em infraestrutura, em que o governo coopta o setor privado. Você pode construir estradas, você pode construir porto, você pode construir usinas hidrelétricas, você pode construir oleodutos. Existem você pode atacar o problema de saneamento. Existem hoje... Com parcerias com o setor privado e com capital privado. Com capital privado. Veja uma coisa, só em saneamento existem 7.400 projetos, com uma demanda de 2012 a 2016 de investimento de mais de 80 bilhões de reais. Se você facilitar isso, se as prefeituras tiverem facilidade de contratar o saneamento... De fazer o projeto? Porque o projeto é feito rapidamente pelas empresas especializadas. Agora, se a prefeitura se meter a contratar um engenheiro, fazer o projeto, e aí ver como é que ficam as coisas. Mas não faz nada. Mas não há sinal disso. Não? Não, mas é isso que eu digo. Você precisa acordar o governo para esses aspectos. Se você fizer isso eu não estou falando em saneamento, aqui você tem dois efeitos importantes. Porque, primeiro, você reduz a taxa de mortalidade do país, você dá muito mais saúde. Quer dizer, investimentos como esse têm externalidades formidáveis. Mas estão aí para ser feito. Por que não é feito? Porque para fazer um leilão numa prefeitura leva 8 anos. E é óbvio que o governo não tem competência para fazer os projetos. Esta semana eu vinha ouvindo no rádio vocês comemorarem o aniversário do Itaquerão. Exatamente. 1 ano. Aí eu vinha dirigindo lá e pensei, puxa vida, eles em 1 ano está quase pronto, tem 40% do estádio pronto. Quando você olha, você já vê o estádio. E aí eu me lembrei da transposição do São Francisco. Dom Pedro II. Que comparação. Então, não, o importante é o seguinte, o que está na mão do Estado não tem produtividade, não tem controle, não tem data marcada, não tem alguém gritando, tá certo? Como esse sujeito que puseram agora na publicidade, dizendo, o carro tem tudo isso e mais um cara gritando atrás, vai, vai, que é o nosso... Mas, ministro, mas aí há um outro problema, que é um problema de natureza ideológica. Privatização foi um compromisso assumido pela presidente... Aliás, a negativa à privatização foi um compromisso de campanha da presidente Dilma Rousseff. Quando ela privatizou os aeroportos, no desespero da 10ª hora da preparação da Copa, o próprio partido que dá apoio ao governo chiou muito. E até hoje tem vergonha desse assunto. Isso aí é uma questão...
A presidenta é uma tecnocrata, eu já disse isso aqui mais de uma vez, leu os mesmos livros que nós, tem uma consciência clara do que tem que ser feito. Esse problema ideológico, na minha opinião, está completamente ultrapassado. Mesmo no partido, tem um resíduozinho que ainda continua com isso. Então, tudo isso foi jogado no PSOL, tá certo? Não tem essa restrição. O que eu acho é o seguinte, no caso dos aeroportos, uma coisa fundamental é que você não pode pedir, se você quiser fazer a concessão, não precisa chamar de privatização, faça o que você quiser, vou fazer uma concessão de serviço público, a taxa de retorno tem que ser aquela que o mercado aceita. Quer dizer, você não pode fazer um projeto com taxa de retorno de 6,5%. Ou de 0. Não. Por quê? Porque, de duas uma, ou ele vai entrar com um preço muito menor, e depois não vai cumprir, ou vai imaginar que depois eu dou um arranjo, nós estamos vendo aí o que fazia tal Delta, depois eu dou um arranjo um complemento do contrato, um aditivo, e aqui ou ali, e você entrega a obra pelo menor preço, ou melhor, pela menor tarifa. O que acontece? Não funciona. Então, tem que, na verdade, entender que o mercado, se eu sou acionista de uma empresa que vai assumir uma concessão, a empresa tem responsabilidade comigo. Quer dizer, eu pus meu recurso lá, esperando que ela tenha uma taxa de retorno de 8%, 10%, 11% e pague os meus dividendos no fim do ano. Agora, se ela se meter num projeto de 6,5%, eu saio de lá. Porque eu sei que ela não vai. Primeiro, vai ser ruim, porque ela não vai cumprir o que prometeu. Tá certo? E segundo, porque eu não vou receber meus dividendos. Ministro. Então, isso implica. Só um minutinho, Teles. Isso implica o seguinte: o mercado existe. Não adianta a gente ficar triste. Não pode ser afrontado. Você controla, mas existe nem 6, nem 17. Tá certo? Mais 10, 11, é coisa que é como está funcionando hoje. E que vai reduzir à medida que você tiver sucesso na redução da taxa de juros e assim por diante. Isso. O mercado financeiro mundial está evidentemente esquizofrênico. Os investidores na Europa estão absolutamente em pânico e com a oferta de juros, que a essa altura é negativo. Quer dizer, os bancos estão pagando, o investidor está quase pagando para poder depositar no banco. Quase não. Está pagando. Já está. Quer dizer, o senhor falou que as pessoas estão procurando estar líquidas. As empresas querem estar líquidas. No mercado gasoso. Como é que isso se explica? Como é que a opinião pública pode entender exatamente isto. Por que você vai comprar um papel alemão que paga 100 e eu digo, eu pago 102? Porque eu sei que você vai me devolver o 100 daqui a pouco. Por quê? Porque eu tenho confiança de que isso vai acontecer. Eu estou comprando um papel de 10 anos nos Estados Unidos a 1,76, quando a inflação está batendo nos 2,5%, 2,2%. Quer dizer, eu sei que vou perder 0,5%, mas eu sei que o Tesouro Americano não vai deixar de me pagar. Então, mas vale a pena, ministro, para o investidor? Se ele não tiver nenhum, qualquer outra fuga, ele vai perder 10%. Qualquer alternativa, ele perde 10%. Alternativa é o planeta Marte. Na hora que ele disser, tem uma para perder 2, diz, essa é minha. Então, é por isso que eu digo que existe uma disponibilidade fantástica de recursos quando você apresenta projetos como os que nós temos, que são projetos
de taxa de retorno alta, 10, 11%, por 20, 25 anos.